nosso assunto, né, hoje é eclesiologia, doutrina da igreja, conforme a gente viu lá em Mateus 16, versículo 18, onde diz, né, que o Senhor Jesus Cristo disse que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem vencê-la, né? E ele nos ensina bem nesta passagem, né, onde ele fala sobre igreja. E aqui vem um grande ensinamento. Bem, na nossa introdução, observem que a palavra portuguesa, né, igreja, é tradução do termo eclésia, que significa chamado para fora. Em grego clássico, eclésia se referia a uma assembleia de qualquer tipo, né, seja religiosa ou secular. Já as palavras hebraicas, né, Gahal ou Yedar, né, frequentemente traduzida como que o judaísmo tinha na sinagoga, né, era o sentido da sinagoga dos judeus. Tem muito parecido com essa questão da igreja. Já no Novo Testamento, eclésia veio a significar uma assembleia de crentes, né, especialmente seguidores de Jesus Cristo, certo? Então, por aí você já começa a perceber sentido, né? Que é a igreja do Senhor. A gente começa a entender aquilo que os apóstolos, né? E Jesus Cristo quis transmitir para a sua igreja, né? A igreja de Cristo, no seu sentido mais amplo, é o conjunto de pessoas regeneradas em todos os tempos e épocas, certo? No seu sentido mais amplo, a gente começa a ver aqui que é um conjunto de pessoas regeneradas em todos os tempos e épocas. A gente já leu Mateus 16, 18, mas lá em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, ainda fala sobre a igreja, né? Paulo escrevendo aos Efésios sobre este assunto, ele nos diz no versículo 22 e o 23, ele nos diz assim: e sujeitou todas as coisas aos pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, né? Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 3, também versículo 10, né? Diz que neste sentido, a igreja é idêntica ao reino espiritual de Deus. Ambos significam a humanidade na qual Deus, em Cristo, exerce seu verdadeiro domínio espiritual, tá bom? Agora observe que no Evangelho de Jesus Cristo, que João escreveu, Jesus Cristo, quando ele encontrou-se com Nicodemos, a gente vê aqui neste capítulo 3, e o versículo de número 3, né? Quando Jesus responde para Nicodemos, dizendo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no versículo 5, ele diz, Jesus responde, diz, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Ou seja, está falando do novo nascimento e também para fazer parte da igreja. A igreja não é nada menos que o corpo de Cristo, né? Organismo ao qual ele dá vida espiritual por meio do qual ele manifesta a plenitude. Paulo, ele fala na sua primeira carta aos Coríntios, lá no seu capítulo de número 3, né? Número 3, primeira carta de Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, lá no seu versículo 16 e versículo de número 17, né? Diz, não sabeis vós que sois templos de Deus, não vós que sois templos,
E o versículo 17 diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Observe aqui que o apóstolo Paulo, ele está falando o cristão, né, o ser humano como templo de Deus. Então, a igreja não é nada menos que o corpo de Cristo, né, a qual ele dá vida espiritual. E lá na sua segunda carta, ainda, de 2 aos Coríntios, o capítulo 6, no seu versículo de número 16, ele ainda nos ensina dizendo as seguintes palavras, né? 6,16, ele diz: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós, o templo do Deus vivente, como Deus diz, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Né? Então a gente vê nesses versículos que o cristão, o salvo, que nasceu de novo, ele agora ele passa a ser templo de Deus. Né? Deus faz morada nesse cristão. Só fazem parte da igreja quem aceita a Cristo. Lembra lá de João, o diálogo de Nicodemos com Jesus Cristo? Jesus disse para ele que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né? Se não nascer de novo, não pode entrar. Então, o ser humano, para fazer parte da igreja, para ser templo e morada de Deus, ele precisa nascer de novo e passar a ser templo de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. Mas como acontece isso? O que a palavra de Deus nos ensina, queridos? Paulo ele falou a respeito como é o processo da salvação na vida do ser humano. Na primeira carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo de número 13, olha que coisa maravilhosa este versículo. Ele está ensinando, orientando como é que acontece quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e passa agora a ser servo de Deus e fazer parte da igreja. Olha o Paulo ensina aqui, Efésios capítulo 1, versículo 13, e diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Observe aqui que Paulo está falando do evangelho, alguém anuncia o evangelho, você escuta o evangelho, recebe o evangelho, né? E diz aqui que a partir desse momento que você aceita esta verdade vinda de Deus, que você entende que é um pecador que precisa do Salvador e se arrepende, né? e aceita Cristo como Salvador, nos ensina aqui, Paulo, que você é selado, né? Foste selados com o Espírito Santo da promessa, né? O Espírito Santo que foi uma promessa de Deus dar a todo aquele que o recebessem como seu Salvador, certo? Então, este aqui em Efésios capítulo 13, nos ensina claramente qual o procedimento para a salvação. Você precisa ser selado com o Espírito Santo da promessa, né? Este selo é o penhor, é a garantia, né, da sua salvação, que quando Cristo voltar, você tendo o selo, o penhor, né, essa segurança, essa garantia, que é o Espírito Santo fazendo morada na sua vida, é que vai te levar à presença de Cristo. A igreja é um corpo espiritual, certo? Constituído apenas pelos regenerados pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque é necessário a gente ser selado com o Espírito Santo de Deus. A gente acabou de ler que você, ao aceitar Cristo, né, como Salvador, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Mas Paulo, ele ainda ensina na carta de Paulo, na sua carta aos Romanos,
no capítulo número 8, versículos 9 e o versículo de número 14, o versículo 9 nos diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Agora preste atenção no que ele diz. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Entendeu? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, fica claro que essa pessoa não pertence a Cristo. Essa pessoa não tem salvação, porque Paulo deixa claro neste versículo número 9, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não pertence a Jesus Cristo. E no versículo 14 de Romanos 8, ele ainda nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Eis aí a necessidade do crente, né, da pessoa, né, receber o Espírito da promessa de Deus, fazer parte do corpo místico de Cristo, fazer parte da igreja, tá bom? Então, veja aí o quanto é importante a pessoa aceitar Cristo como seu Salvador, né? Para ser selado com o Espírito Santo da promessa, né? Aquilo que o Senhor prometeu aos seus servos, né? O apóstolo Paulo, né? Ele nos traz uma grande lição, né? Ensinando-nos como fazer parte. Jesus Cristo também fala sobre o pecador arrependido fazer parte do seu corpo místico, né? Da igreja do Senhor. Os irmãos podem observar que a igreja é uma organização, né? Do seu organismo. Como é isso? Vejamos o que diz a palavra de Deus. A igreja, ela é uma organização, né? Ela tem sua organização, ela é um organismo, né? E a Bíblia nos ensina a sua palavra dizendo o seguinte: ela, nesse quesito de organização, né? Na qualidade de organismo, né? É o corpo místico de Cristo, no qual ele é a cabeça viva e do qual os crentes são regenerados. Na qualidade de organismo, os crentes são regenerados, são membros, né? Em Atos capítulo 15, versículo 14, observem que neste versículo 15 e 14, diz assim: Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome, né? A gente vê aqui, queridos irmãos, que Deus está salvando pecadores, né, os gentios. Agora observem algo interessante, que aqui quem está falando é um judeu, no caso Simão Pedro, né? E Pedro é um judeu, mas ele está dizendo aqui neste versículo que o Senhor está salvando os gentios. Então, judeus e gentios agora fazem parte do corpo da igreja de Cristo, né? Então, tanto judeus como gentios agora são salvos em Cristo, né? Fazem parte da igreja. Esta é a dispensação da eleição divina. O objetivo é a formação do corpo de Cristo, né? Destinado a ser sua esposa. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. O apóstolo Paulo, ele ensina sobre esta questão na sua segunda carta de Paulo escrevendo aos Coríntios, no seu capítulo 11, versículo 2. Você pode ler e observar que ele nos diz, porque
porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos agir pura ao marido, a saber, Cristo. Os irmãos observem que neste versículo de 2 Coríntios 11, verso 2, o apóstolo Paulo compara a igreja, né, como se fosse uma noiva. E nos ensina o versículo aqui, Paulo dizendo que ela está preparando esta noiva, né, para apresentar ao marido, que é Jesus Cristo, né? Uma igreja virgem, né? Uma igreja preparada para encontrar-se com o marido. Então, queridos e amados irmãos, vejam aí a importância da santificação, né? Da santificação na vida dos servos de Deus, tá bom? Agora, observe algo interessante, que a igreja local, né? A igreja local. O que vem, como a igreja local podemos entender? A igreja local é uma igreja visível, né? É um grupo de crentes reunidos pelo Espírito Santo, com o propósito de obedecer os princípios e preceitos de Deus. Jesus Cristo, lá em João 15, verso 3, ele ensinou que nós seríamos amigo dele se, com 15, 14, vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando, entendeu? Então a gente vê aqui que o Novo Testamento ele dá testemunho, mostra-se que há tal organização, né? A gente vê que a igreja ela é organizada, primeiro nas suas reuniões e também nas eleições, nas designações, né, dos seus ministros, na sua disciplina, nas suas ordenanças, né? A gente pode ver aí que, conforme esses versículos que está aí, principalmente este versículo de Atos, capítulo 2, lá no seu versículo 40, do 42 ao 44, nos ensina, irmãos, que a igreja ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Diz que havia temor, né, em todos eles e sinais fazia pelos apóstolos. O versículo 44 diz: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Né? Ele vendia suas propriedades e bens, repartia com todos, segundo a cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, nas reuniões, né, a gente vê aqui que a igreja é organizada, né? Nas eleições também, né, Atos 1, versículo 23, né, nos ensina que quando foram fazer a eleição para apresentar Matias, né, que foi substituir Judas, eles se reuniram também, certo? Os ministros também, certo? Os ministros, na disciplina, né, eles também eram organizados nesse sentido. Nas ordenanças, a gente pode ver aí em Atos 2:41 e 1 Coríntios 11, 23 a 26, se você acompanhar todos esses versículos, você vai ver que a igreja ela se organizava, a igreja local. Quando eu falo igreja local, é a igreja visível, é aquela que você vê os irmãos reunidos, né, no nome de Jesus Cristo, com o propósito de obedecer os princípios e preceitos de Deus. Esta é a igreja local, é a igreja visível. Já como igreja universal, né, que ela constitui o corpo invisível de todos os crentes. A gente começa a ver que a igreja universal, né,
ela é invisível. Ela é invisível. A gente pode ver que na Igreja Universal Invisível, Cristo é eterno, né? A Igreja Universal foi eleita em Cristo, né? Foi eleita em Cristo antes da fundação do mundo, certo? Na presciência do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja local, ela já existia, né? Efésios capítulo 1, verso 4, que Deus, né, na sua presciência, já via a igreja. Consequentemente, na mente de Deus, a igreja de Deus é eterna, né? Além disto, Cristo é o eleito de Deus e nos eleitos, e nós eleitos nele, em Cristo, né? Não somente Cristo é o eleito, mas no Novo Testamento, os que estão em Cristo, a igreja, né? E os membros do seu corpo foram eleitos nele antes dos séculos. Deus já e sabia e sabe aqueles que vão aceitar a Cristo como Salvador pela fé, aqueles que vão usar seu livre-arbítrio para receber Cristo como Salvador. E a partir do momento que ele recebe Cristo como Salvador, a gente leu já em Efésios capítulo 1, verso 13, que ele começa a fazer parte do corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, né? Faz parte da igreja. Esta igreja, que a gente vê como igreja local, e igreja universal e invisível. Jesus prometeu a Pedro, né? Que tinha acabado de fazer a confissão, lá em Mateus 16, 18, quando Pedro diz que reconheceu Jesus como o Cristo, né? E Jesus Cristo fala para ele que edificaria a sua igreja. Agora entenda bem, aquela congregação local, né? Ela pode se dobrar, né? Você vê muitas congregações com placas aí, e ela pode se dobrar, ela pode desaparecer, mas a igreja universal, né? A igreja invisível, ela jamais cairá, né? A igreja visível pode nem sempre ser vitoriosa, mas a igreja triunfante será bem-sucedida e cumprirá a missão suprema do nosso Salvador Jesus Cristo, né? Então a gente pode ver que essas igrejas locais que hoje tem por aí, elas podem fechar, elas podem cair, né? Mas a igreja, a verdadeira igreja, ela conseguirá, né? Cumprirá a missão suprema do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O apóstolo Paulo, ele fala lá em Efésios 3, nos seus versículos 9 ao 11, ele nos diz que é demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta igreja aqui que Paulo está falando é a igreja invisível. Essa igreja, irmãos, nunca cairá, né? Ela vai cumprir a missão suprema da parte do Senhor, né? Então você veja aí que a igreja local, na igreja local você pode até fechar, pode até ser destruída, mas a igreja verdadeira, a igreja invisível, essa não. Essa sempre estará em pé, certo? Queridos, qual a missão, né? Sua missão. Qual é a missão da igreja? O que é que nos ensina a palavra de Deus, né? Sobre a missão da igreja. Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus, tá bom? Queridos, a missão da igreja,
eu vou citar aqui 5, mas tem muito mais do que 5, tá certo? Tem muito mais do que 5. Primeiro, constituir um lugar de habitação para Deus, né? A gente já leu lá em Coríntios, né, que nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Paulo também ainda escreve aos Efésios no seu capítulo 2, versículo 20 e 22, ele fala que a igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, e também nos diz, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito, né? Então, a igreja, ela é um lugar de habitação de Deus. Uma outra missão da igreja, além dela ser lugar de habitação de Deus, a gente pode ver que ela tem que dar testemunho da verdade. O que Paulo fala na sua primeira carta a Timóteo, lá no seu capítulo de número 3, verso de número 15, observem que diz assim: mas se tarde, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, nós temos que testemunhar esta verdade. João, o Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, está escrito lá, né? Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esta verdade, nós temos que, a igreja tem a missão de testemunhar sobre esta verdade. Outra missão da igreja, a terceira, tornar conhecida, né, a multiforme sabedoria de Deus, né? No Paulo escrevendo aos Efésios, agora no seu capítulo 3, versículos 20 e 21, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém, né? Então aqui o terceiro, tornar conhecido, né, a multiforme sabedoria de Deus. O quarta missão da igreja é edificar seus membros. Edificar os seus membros. Ensina sobre isso, né? O que ele diz em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13. O que é que ele fala sobre isso? Ele diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em todo por vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, né? E o versículo 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, a quinta missão da igreja, a gente vê aí, que é a quarta missão, né? Edificar seus membros, né? Observe que Deus levantou homens, né, da sua igreja para ensinar, né? Para edificar estes membros, trazer um ensinamento, né, da parte de Deus, transmitir a membresia, transmitir aos crentes, para que eles não sejam mais meninos inconstantes, né? Menino inconstante você sabe como é que é, né? Ele não fica quieto, tá aqui, vai para colar, né?
mas Paulo está ensinando para que não deve ser assim. A gente tem visto muitos meninos inconstantes, meus queridos irmãos. Lamentavelmente, tem muitos crentes ameninados, né, no sentido espiritual, né? Às vezes eles não se dedicam a aprender, né? Eles não se dedicam a ir a uma escola dominical, eles não se dedicam a ir a um culto de doutrina, às vezes não se quer ler a Bíblia, e torna-se crentes meninos e ficam fácil de ser levado por todo o vento de doutrina. E Paulo está dizendo aqui que tem que haver o ensinamento para estes membros. A igreja tem a missão, né, de ensinar. Deus levantou homens, conforme a gente já leu no capítulo 4, versículo 11 em diante, que Deus levantou homens para o seu ministério, para ensinar a estes.